Boa tarde a você de casa. A gente continua a nossa série com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A campanha eleitoral já está se aproximando e nós temos aqui o dever de ouvi-los, ouvir as propostas, as opiniões sobre a situação do nosso estado do Rio Grande do Sul. E hoje recebemos aqui em nosso estúdio Roberto Robaina, do PSOL. Roberto, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso NT Sul. Boa tarde, Daniel. Uma satisfação poder conversar contigo. E boa tarde também a todos os ouvintes, os telespectadores do jornal. Maravilha, seja bem-vindo. Bom, eu quero começar perguntando justamente sobre pesquisa eleitoral. Conforme as últimas informações que a gente tem, o senhor teria 3,7% de intenções de voto. Estrutura do PSOL para encarar a campanha eleitoral aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o senhor me falava em off que vai anunciar uma novidade sobre o seu vice. Nós escolhemos, né? Vamos ter agora a convenção, mas eu vou ter como vice a professora Camila Goulart, que é uma liderança juvenil, foi muito ativa nas mobilizações de junho de 2013. Ela é do PSOL, uma jovem combativa para vice, sempre me dá muita alegria. Todo mundo que acompanha um pouco política sabe que a política ela está totalmente contaminada, né? Por esquemas de corrupção, por alianças absolutamente sem nenhum tipo de princípio. E eu acho isso muito grave. O PSOL tem se manifestado, tem se caracterizado como um partido que não entra nesse jogo. E quando tu não entra nesse jogo, evidentemente que é mais difícil acessar, ganhar poder. Porque esse é o jogo do poder. O jogo dos esquemas, ou de corrupção, ou de corruptores, de grandes empresas que corrompem partidos políticos. Então isso é muito grave. Nós temos uma situação na política marcada por uma forma de fazer política que é antipopular. A política tradicional, hoje, a política que domina é a política antipopular. Vocês vivem aqui também isso. Ou seja, se pode fazer o julgamento, quem está nos assistindo sabe. Se a gente olhar Brasília é um horror. Aquela Câmara dos Deputados é uma casa de horrores. O presidente da República é o chefe de uma quadrilha. Então, assim está o país em termos de política nacional. Se pegar depois a política municipal, não está muito diferente. Os esquemas das prefeituras, está muito ruim a política. Então a aposta nossa, e nós nisso, eu tenho muita satisfação de estar em Cachoeira, e nós estamos correndo o estado para quê? Para tentar começar a construir um polo alternativo, uma forma de fazer política diferente. O pessoal surgiu, inclusive, para tentar resgatar esse tipo de uma política diferente, né? Nós enfrentamos muitos inimigos, não é à toa que nós tivemos a nossa vereadora do Rio de Janeiro assassinada. A Marielle Franco era uma jovem mulher combativa que denunciava abusos, por exemplo, do poder público contra as pessoas que vivem nas periferias do Rio de Janeiro, foi assassinada. Como é que o senhor acha que isso vai reverberar esse ano nas eleições em todos os estados? Porque foi um caso de uma comoção nacional e internacional. Olha, eu espero que pelo menos as pessoas se deem conta de que é preciso mudar, né? Tu estava dizendo sobre as pesquisas. Eu não fico... Há sempre uma tentativa de induzir, de já forçar um resultado, né? Em geral, os candidatos que são os candidatos amigos dos donos de poder, dos grandes bancos, das grandes empresas, desses sistemas partidários poderosos. Há sempre essa tentativa. E as pesquisas são uma forma de tentar induzir as pessoas a votarem naqueles que estão melhor colocados. Mas se fosse por essa lógica, como o Sartori mesmo, nessa época tinha 3% e ganhou a eleição. Então eu vou me apoiar no histórico passado. No histórico para dizer que as pesquisas não decidem. Ou seja, mas o ponto fundamental não é nem esse. O ponto fundamental e o apelo que nós fazemos para a sociedade é que a sociedade passe a acreditar não no PSOL, passe a acreditar na sua própria força. Então, o movimento de mulheres tem que se organizar. Nisso é muito importante o exemplo que a Marielle deu, porque a Marielle foi a expressão de um ascenso do movimento de mulheres que começa a ter no Brasil. Nós temos um ascenso de movimento de mulheres, da luta pelos direitos civis das mulheres, contra o machismo. Nós necessitamos de um ascenso do movimento negro, nós não temos ainda, mas nós necessitamos, porque o Brasil é um país racista. Os negros recebem salários mais baixos que os brancos. A população carcerária no país hoje é maioria negra, as oportunidades de trabalho e de estudo são precárias. Então, nós queremos uma mobilização da sociedade para tentar quebrar esse jogo que eles estão fazendo. Nós tivemos momentos da nossa história onde eles foram questionados, esses poderosos foram questionados. O junho de 2013 foi um momento desses.
Mas depois eles tentam normalizar a situação e fazer de conta que não, que nós temos que ficar em casa, participar só da política de vez em quando, e os governantes é que decidem tudo. E os políticos profissionais são os que decidem tudo. Nós queremos inverter esse jogo. Robaina, eu gostaria de falar com você agora sobre a questão da estrutura de Estado. Você falou muito sobre esse aspecto da dificuldade do preconceito que se tem no Brasil contra negros, a dificuldade dos salários e a diferença é absurda, além de um preconceito velado. O Brasil acha que não é preconceituoso, mas na prática ele é. Quando a gente vai verificar na raiz histórica, a gente vê verdadeiros absurdos, né, nesse sentido. Por outro lado, a situação econômica do Rio Grande do Sul não é nem um pouco favorável. Então, difícil estruturar um Estado para justamente atender e trabalhar essas mazelas. Por exemplo, a lei orçamentária que foi aprovada na Assembleia Legislativa abre aí um déficit de praticamente 7 bilhões, 6,7, 6,8. Como pensar um Estado com esse rombo fiscal que possa atender a sociedade? Sim, mas é que a situação é desfavorável para o povo. Porque para grandes conglomerados industriais, empresariais, não é desfavorável. Os grandes conglomerados estão ganhando muito dinheiro. Se você refere ganham benefícios a isenções fiscais, por exemplo? Isenções fiscais é um dos exemplos, não é o único. Sonegação fiscal é ainda mais grave, porque é crime, e o Estado tem uma sonegação fiscal grande. Só em dívida, para ser cobrada de grandes empresários, o Estado teria para receber 43 bilhões. Os trabalhadores da Receita, os funcionários da Receita do Estado, eles fazem estudos e conversaram conosco sobre esses estudos que mostram que o Estado perde pelo menos 4 bilhões de reais ao ano em termos de não cobrança de sonegação. E como é que conseguiria cobrar esse valor? Primeiro apoiando os trabalhadores da Receita, primeiro realmente fazendo uma investigação, tratando de cobrar, não fazendo de conta que persegue o sonegador. O sonegador tem que ser combatido. Sonegação é crime. Os funcionários da Receita nos contam como, infelizmente, os políticos não combatem a sonegação das grandes empresas. E isenção fiscal é um outro caso. Isenção fiscal, nós tivemos o caso mais absurdo, que eu cito sempre, porque ele foi o exemplo de maior absurdo que nós tivemos nessa Assembleia Legislativa, votado pelos deputados estaduais, com exceção do Pedro Ruas, nosso deputado estadual na Assembleia. Essa Assembleia Legislativa, Daniel, ela votou contra o nosso voto um benefício fiscal de 380 milhões de reais para vidiolar para uma empresa, e a contrapartida dessa empresa para receber um benefício de 380 milhões foi gerar 5 empregos. Isso é absurdo. O investimento em qualquer cooperativa agrícola, cooperativa de professores, qualquer investimento em pequena produção, em pequeno comércio, gera mais do que 5 empregos. 380 milhões. Sabe o que é isso? É muito dinheiro. Nós somos daqueles que acreditamos que os recursos públicos não podem ser utilizados para beneficiar grandes empresas. Se é para beneficiar empresas, tem que ser pequena e média, não pode ser as grandes. Não pode ser a Coca-Cola, não pode ser as indústrias de cigarro, não pode ser a Gerdau. São essas que hoje, infelizmente, são as que recebem benefício fiscal. Coca-Cola receber benefício fiscal, a indústria do fumo receber benefício fiscal, a Gerdau receber benefício fiscal, são as maiores. Na questão da Lei Candir, as discussões nesse sentido, de uma negociação com o governo federal, elas nunca foram efetivas, nunca saiu nada de concreto. Como é que o governo do Rio Grande do Sul poderia se posicionar diante desse assunto? Primeiro, politicamente, né? A nossa tragédia também é essa, porque a Lei Candir, o acordo foi feito em 96. Entre o ministro do Planejamento, na época do PSDB, justamente o deputado Candir, por isso a Lei Candir, e portanto, o Fernando Henrique no governo nacional e o Antônio Brito do PMDB no governo estadual, 96. Eles fazem essa lei que isenta o pagamento de impostos das empresas exportadoras de produtos semi-elaborados, de produtos primários. Então, a grande exportação de soja, por exemplo, que em qualquer país do mundo é taxada, não tem como exportar soja e não ser taxado. A Argentina, do nosso lado, exporta soja e os grandes exportadores pagam impostos. Bem, aqui, com o argumento de que o país necessitava de dólares para poder estabilizar a moeda, foi feito esse acordo, essa lei, essa isenção de tributos. Bem, todo mundo hoje, não há quase ninguém que não conteste
que esse tipo de acordo não foi benéfico para o estado do Rio Grande do Sul. Aliás, nem só para o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mas vários no nosso estados. é geral o problema, Exato. mas no caso do Rio Grande do Sul, como é um estado exportador também, Sofreu muito, né? nós sentimos mais, né? Porque eles tinham prometido de que iam ressarcir, né? Então, o PSDB no governo não ressarciu e o PT no governo tampouco ressarciu. E no caso do PT, o PT poderia ter questionado a Lei Candir, porque o PT chegou a ter, no momento, o governo estadual e o governo nacional. Chegou a ter essa chamado combinação. alinhamento das estrelas. O alinhamento das estrelas não questionou a Lei Candir quando podia ter questionado, e nós teríamos esse problema resolvido. Quem é que se beneficia? Porque sempre tem quem se beneficia. Quem se beneficia são, isso é que é incrível, são empresas, são as empresas que organizam a exportação dessas commodities. Quais são as empresas que organizam as exportações dessas commodities? A Cargill, a ADM, empresas multinacionais. Mas por que empresas multinacionais poderosíssimas não vão pagar impostos? Esse ciclo que se repete de projetos que acabam não mudando nada é o que nós não podemos mais aceitar. E o princípio, digamos, central, que começa a indicar que tu não vai mudar se tu governar, são os esquemas de aliança. Por isso que para nós é tão difícil também. Nós assumimos. Há momentos que a mídia tenta dizer, não, mas vocês não vão ganhar, porque vocês não fazem aliança. Bem, mas se o preço para ganhar é ter que mudar, nós não queremos ganhar para fazer igual aos outros. Nós queremos ganhar para mudar. Então, se quiserem que a gente... E esse é o ponto, compreende? Ou seja, a lógica da política, que é a política comum, a política hoje dominada por esse sistema partidário corrompido, é que tu tem que fazer aliança. Nós queremos quebrar isso, nós queremos ganhar sem alianças. Para isso, só se tiver um processo de tomada de consciência popular, de que as pessoas digam, não, nós não vamos mais votar nos mesmos. Nós não vamos mais votar naqueles que sempre governaram. Nós não vamos mais votar naqueles que sempre fizeram alianças em troca de tempo de televisão, que sempre defenderam grandes interesses empresariais ou interesses de cúpulas partidárias. E nós vamos dar um troco. Nós vamos começar a tentar mudar e vamos confiar na força da nossa luta. Porque eu repito, nós não pedimos para as pessoas confiar no PSOL. Nós pedimos para as pessoas confiarem em si mesmas, confiar na luta do seu local de trabalho, na organização da comunidade, no seu bairro, para o movimento de mulheres se organizar, que é o que a Marielle Franco fazia. A Marielle, de uma certa forma, virou um símbolo para nós, porque não é à toa que assassinaram ela porque ela era uma vereadora do PSOL que queria fazer algo diferente na política, que é fazer com que os de baixo tenham protagonismo. No caso específico dela, as jovens negras, mulheres do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem uma possibilidade, que é quando o Luiz Inácio Lula da Silva não aparece, aliás, como candidato, né, que é muito provável que isso realmente ocorra, Jair Bolsonaro, né, que é de ultradireita, aparece como um possível candidato. As esquerdas, de maneira geral, vem tendo uma dificuldade, que talvez são todos colocados no mesmo bojo, vamos dizer assim, até porque todo mundo vem apoiando o ex-presidente Lula. Quando a gente olha para o cenário nacional, vai ter o Boulos, Manuela Dávila, todos muito empenhados em prol da bandeira do ex-presidente Lula. Por outro lado, tem esse discurso do mercado, do apoio às grandes empresas, multinacionais, e a gente viu o que ocorreu recentemente no Brasil do ponto de vista da corrupção, né, da relação promíscua entre o capital, grandes empreiteiros e governo. Como que o PSOL, aqui no Rio Grande do Sul, desassociaria dessa imagem do PT, ao passo que nacionalmente se tem um apoio ao ex-presidente Lula? Eu acho que a pergunta é muito boa, mas eu não acho que não é uma questão de apoio ao Lula. Nós o que não concordamos é que o Lula... O povo não aceita isso aí. O Lula está preso e o Temer é o presidente. Mas isso não é justiça. Eu não acho, isso eu tenho uma posição clara, que a cúpula do PT não sabia dos esquemas de corrupção. O senhor acha que o Lula é inocente? Não, claro que não. Não acho que o Lula seja inocente. Não acho. Do que o Lula é culpado? O Lula é culpado porque ele foi o chefe político de um governo que colaborou com grandes empresas, com grandes bancos e com empreiteiras corruptoras que corromperam o sistema político. Foram as corruptoras, que por sinal estão liberadas agora. A Odebrecht já está podendo fazer negócios com o Estado novamente. Eu acho que não poderia fazer.
Nós temos que fortalecer as secretarias de obras no país inteiro e não ficar nas mãos das Odebrechts, da OAS, das Galvão Bueno, de todas as empreiteiras que estão roubando o país desde a época da ditadura militar. Porque essas empreiteiras, o Bolsonaro, que é o apaixonado pelo golpe militar de 64, que adora reivindicar o regime militar, aquele regime militar, o sujeito não podia se manifestar, a imprensa não podia denunciar as falcatruas, mas as falcatruas existiam. E essas mesmas empreiteiras foram as empreiteiras que corrompiam também os governos militares e corromperam o governo do PT também. E o governo do PT que fez aliança com o PTB, o governo do PT que fez aliança com o PP, do José Otávio Germano. Então o PT é responsável por isso. A minha preocupação é discutir claramente uma alternativa de esquerda. Claro. E quando a gente é contra a prisão do Lula, é porque a gente está acompanhando também uma questão básica que a população está vendo, que o Lula não está sendo preso pelas suas relações com os grandes empresários. O Lula está sendo preso porque uma parte da elite não quer que ele seja candidato a presidente. Porque essa parte da elite rompeu o acordo que tinha com o PT. Havia um pacto entre o Lula e a Odebrecht, tinha um pacto entre o Lula e os bancos. Não é à toa que o Henrique Meirelles era o chefe econômico do presidente Lula. Então havia esse pacto. Esse pacto foi quebrado. Começou a ser quebrado em junho de 2013, porque os manifestantes disseram não queremos mais que tudo continue como está, e foi quebrado definitivamente com o impeachment. Esse pacto foi quebrado. E quando esse pacto foi quebrado, bem, os que quebraram o pacto, no caso, os grandes capitalistas que queriam que o PT achatasse ainda mais salários, que atacassem mais direitos sociais, que fizessem o que o Temer está tentando fazer agora, quando eles quebraram esse pacto com o PT, eles não querem o Lula de candidato. Mas nós queremos afirmar uma outra linha. Por isso que nós não participamos dos governos do PT. Aliás, eu saí do PT em 2003, 2003, dezembro de 2003. A Luciana Genro também. Então, nós não compactuamos com o PT. Aliás, nós saímos do PT quando o PMDB, quando o PTB, quando todos os partidos que depois agora dizem e o PT corrupto, estavam com o PT fazendo o quê? PTB estava com o PT fazendo o quê? Onde é que estourou o mensalão? Primeiro Roberto escândalo. Jefferson. Roberto Jefferson, PTB. Qual é o partido que tem maior número de envolvidos na Lava Jato no Brasil? De deputados envolvidos na Lava Jato. Não é o PT, é o PP. O PT tem, mas é o PP. E o PSDB tem escândalos de corrupção em São Paulo. Então, se for pela corrupção, nós temos que tirar todos, que é a linha nossa. Agora, tirar todos para quê? Não é tirar todos para a política ser substituída pela bota militar, que é o que o Bolsonaro quer, que está aí. Foi do PP, o Bolsonaro foi deputado do PP. O Bolsonaro não tem nenhuma autoridade para falar em corrupção, quando ele foi durante anos e anos deputado do Partido Progressista, que é o partido mais envolvido em escândalos de corrupção no país. Não tem como eu fechar essa entrevista sem perguntar sobre parcelamento de salários. O senhor eleito governador do Rio Grande do Sul, garantia de pagamento em dia para o funcionalismo? Eu acho assim, Daniel, o Sartori foi um governo muito irresponsável, um governo muito violento contra os servidores. Nós acreditamos que para pagar em dia, é uma obrigação pagar em dia. O sujeito trabalhou, tem que receber. Tem que cortar nos privilégios, tem que combater sonegação, tem que alterar a Lei Candir, que aí é um pouco mais complicado, tem que questionar a questão da dívida, mas eu vou dizer uma coisa a mais. Primeiro, nós defendemos que é preciso valorizar o serviço público. As pessoas, às vezes, não, o servidor público tem privilégio, mas isso é uma loucura. Um professor estadual ganha um salário baixíssimo e, além do mais, está com o salário atrasado. E são as pessoas mais pobres que mais necessitam de serviço público, do serviço do professor, do serviço do enfermeiro, do serviço da nutricionista, do serviço de segurança. Então, defender serviço público é fundamental. E pagar em dia também é importante para os municípios, porque boa parte da economia dos municípios é garantida pelos servidores públicos. Do contrário, nós vamos provocar uma recessão cada vez maior. Mas eu queria te dar um dado que eu acho que é importante, que é o seguinte, os governantes não podem pedir sacrifício dos servidores públicos se eles não dão exemplo. O Sartori se desmoralizou para pedir qualquer tipo de sacrifício no primeiro dia quase do governo dele. Por quê? Porque o Sartori encaminhou para a Assembleia Legislativa aumento de salário de deputados e aumento de salário de secretários. Então como é que pode um governo que manteve durante esses 4 anos os servidores públicos, os professores e os trabalhadores em educação sem receber um aumento sequer, além de não pagar? E o salário dos deputados foi aumentado, o salário dos secretários foi aumentado. Então esse tipo de indecência,
o servidor não pode aceitar em hipótese nenhuma. Então, nós queremos sim fazer um tipo de projeto político para o Estado onde o pequeno e o médio sejam os beneficiados, que os servidores públicos sejam respeitados e sejam remunerados, e a partir daí ter, portanto, uma capacidade de consumo maior da sociedade. E tentar animar a economia a partir daí e a partir do exemplo dos de cima, fazendo um governo com moral, um governo que combata a corrupção, que não aceite a corrupção e que não aceite o jogo político do toma lá da cá, que é o jogo político que tem levado o país a essa crise. Roberto, muito obrigado pela presença com a gente. Sucesso na sua campanha. Eu que te agradeço. Obrigado para vocês e obrigado aos telespectadores. Valeu. Conversamos com o Roberto Robaina, ele é vereador pelo município de Porto Alegre, capital dos gaúchos, e pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul pelo PSOL. Darcy.